sido qual das duas coisas? Eu gostaria que você analisasse, porque a tua vontade, obviamente, é que a sua casa seja casa de luz. Eu não tenho dúvida que você que está aqui, você está porque ama Deus, que você crê em Deus. Mas, querido, às vezes nós precisamos analisar se nós estamos morando em uma casa de luz de fato, se a nossa casa tem sido uma casa de luz ou casa de trevas. E ao término dessa mensagem, quando você fizer a análise, se porventura você identificar que, ainda que você não tivesse consciência e nem propósito, você identificar que a sua casa está sendo casa de trevas, toma uma decisão para mudar hoje. Amém, queridos? Amém. Como eu disse, todos nós amamos a Deus, por isso aqui estamos. Todos nós queremos o Senhor Jesus, queremos viver para agradá-lo. É óbvio, por isso aqui estamos. Mas às vezes, de forma inconsciente, nós tornamos a nossa casa casa de trevas. De forma inconsciente, nós permitimos dentro do nosso lar coisas que são pontos de contato com as trevas. E aqui eu não vou falar de coisas místicas, nós vamos falar de coisas reais. Amém? 1 João capítulo 5, versículo 19, depois nós vamos para Colossenses capítulo 1, versículo 10 ao 14. Olha o que diz aqui: sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. Diga comigo, nós somos de Deus. Diga, nós somos de Deus. Diga assim, eu sei disso. Diga, agora o mundo está sob o poder do maligno. Amém, pessoal? Então, o nosso Deus, ele faz uma divisão. Nós somos de Deus e o mundo está sob o poder do maligno. Não existe território neutro. Repita comigo, não existe território neutro. Ou você está com um ou com outro. E aí a lógica e o pensamento de todos nós que aqui estamos é que nós estamos com Deus, porque amamos a Deus e somos de Deus. Mas nós temos que ser vigilantes, porque embora sejamos de Deus, nós podemos permitir que coisas que são das trevas estejam dentro do nosso lar. E se permitimos que as coisas das trevas estejam dentro da nossa casa, nós estamos construindo um território que não deveríamos construir. Então nós temos que analisar que, como cristãos e crentes em Jesus Cristo, não existe neutralidade. Amém, pessoal? Existe posicionamento de acordo com o reino que você percebe, que você vive, e de acordo com o Senhor que você serve. Colossenses capítulo 1, versículo 10, nós vamos ler até o versículo 14. Diz assim: pois ele nos resgatou, versículo 10, pois ele nos resgatou do domínio ou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Amém, queridos? Ele nos resgatou do quê? Do domínio das trevas. Diga comigo, ele nos resgatou do domínio. Domínio quer dizer império. Nós fomos resgatados de lá. Repita isso comigo com muita autoridade. Diga assim, eu fui resgatado do domínio, do império das trevas. Amém? Então, isso é fato. Se fomos resgatados, devemos nos comportar como tal. Se não pertencemos mais ao território das trevas, então
temos que nos comportar como o território que nós pertencemos. Amém? Não faz sentido nós falarmos isso da boca para fora. Não adianta dizer, fui resgatado do império das trevas, mas eu estou fazendo do meu lar um ambiente de trevas. Não adianta eu declarar isso, se eu estou fazendo da minha casa um ambiente de trevas. Então, vamos repetir de novo comigo, diga, não existe território neutro. Amém? Preste atenção numa coisa, se você foi resgatado do império das trevas, você então não pode aceitar que aonde você habita, que aonde você convive, tenha coisas que remetem você às trevas, porque você foi resgatado de lá. Então não adianta nós declararmos espiritualmente falando, eu fui resgatado do império das trevas, mas estou vivendo num ambiente que remete às trevas. A minha vida é toda envolvida por coisas que me remetem às coisas das trevas. Então a minha casa é aquilo que eu permito que seja. A nossa casa, o interior da nossa casa, ela é, na verdade, a manifestação da nossa essência. Se na sua casa é um ambiente de trevas, meu querido, apesar de você ter sido resgatado do império das trevas, espiritualmente falando, você está nessa posição, mas você não está vivendo como a nova identidade que você tem em Cristo Jesus. Você tem que se posicionar e viver segundo a nova realidade que você tem em Cristo Jesus. Não adianta eu saber que sou nova criatura, mas não estou vivendo como tal. Eu estou vivendo como velha criatura. Eu tenho uma nova identidade em Cristo, mas eu não assumo essa nova identidade. Eu mesmo dizendo que sou de Cristo, tenho vivido, estou dando um exemplo, como se não fosse. Então, na verdade, eu estou sendo apenas um iludido, eu estou me iludindo. Eu estou acreditando piamente que sou algo, que estou vivendo como tal, mas não estou. E sabe o que acontece? Bênçãos vão ser bloqueadas, não vão fluir sobre a nossa vida. Não porque Deus não quer, mas porque nós estamos promovendo ambientes que Deus não tem acesso, porque Deus é santo. Amém, pessoal? Deus é santo, repita comigo, Deus é santo. E aí nós estamos bloqueando o fluir das bênçãos de Deus sobre a nossa vida, apesar de termos direito a todas as bênçãos, apesar de sermos abençoados, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus, deixamos de viver como tal, porque não estamos nos comportando, assumindo a nossa posição, a nossa nova identidade em Cristo Jesus. Então aqui está dizendo, pois Ele nos resgatou do domínio, do império, domínio, do governo das trevas. Diga comigo, e nos transportou. Olha só, a palavra transportou significa transpor, transferir, remover de um lugar para o outro. Diga assim, eu fui removido de um lugar para o outro. Qual é o lugar que nós fomos removidos? Do império das trevas. Fomos removidos de lá. Amém? Fomos transportados para o reino do nosso Senhor. Então somos um povo abençoado. Mas estamos tendo comportamentos, estamos vivendo de acordo com aqueles que vivem no mundo. Não existe território neutro, irmão. Não adianta você declarar que é uma coisa, mas se comportar como outra coisa. Consegue compreender? E sabe qual é o problema? Que muitas pessoas às vezes não mudam, porque mesmo elas se comportando como pessoas das trevas, ela continua empregada, ela continua com o carro dela tudo bem, ela continua com as coisas tudo bem. Tem gente que parece que só vai cair na real quando entrar na miséria financeira.
Porque às vezes o problema familiar, o problema sentimental, o problema emocional, qualquer outra espécie de problema, não consegue ativar a pessoa para ela acordar e perceber que ela não está vivendo aquilo que Deus quer que ela vive. Parece que as coisas têm que ser tocadas no financeiro, quebrar. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus não vai fazer isso com você. Sabe por quê? Porque é você que tem que querer. Tem gente que fica pensando, Deus vai quebrar aquela pessoa. Não, Deus não vai quebrar nada, meu irmão. Deus não está nesse joguinho para querer convencer alguém a ser dele. Ele diz, se alguém quiser. Se alguém quiser. Ele não diz, se você não quiser, eu te quebro. Então existe um pensamento evangélico todo errado. Porque Deus quer. Isso perpetua na mente das pessoas. Então quer dizer que Deus não vai fazer? Não, meu irmão, Deus não vai fazer, porque Ele não trabalha com as ferramentas do diabo. A única coisa que você não vai ter é a proteção de Deus. Sabe por quê? Porque os anjos do Senhor não acampam ao redor de crente, nem de pastor, nem de evangélico. Os anjos do Senhor acampam ao redor de quem? E quem são os que temem? Os que andam em sua palavra. Então existe uma condicional para que eu tenha os anjos acampados ao meu redor, me livrando de todo mal. Qual é a condicional? Temer ao Senhor. Entende? Então Deus não entra nessa parada de querer, você não está me servindo direito, eu vou te quebrar. Não, Deus não entra nisso. Deus simplesmente te entrega as suas paixões. Como está lá em Romanos capítulo 1. Deus, quando você escolhe a forma de você agir, de você pensar, Deus te entrega as paixões. E aí que está o problema, querido. Não espere que isso aconteça. Se você está assim, reflita um pouquinho. Deus te trouxe aqui hoje para falar com você. Deus te trouxe aqui para levar você a um entendimento do que Ele deseja e do que Ele quer. O Pai, Ele corrige, e isso é uma correção. Correção não é colocar uma doença, uma miséria, uma derrota, não, isso aí não é correção, isso é maldição. O Pai corrige por meio da palavra, trazendo ensinamento, mostrando, puxando a orelha. Consegue compreender, pessoal? Ele nos resgatou do domínio do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, nós pertencemos a outro território. Diga comigo, eu pertenço a um outro território. Agora, nesse território, ele que diz, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Pensa comigo, se no território de Deus, se você está vivendo no território de Deus, no reino do Filho amado, está vivendo, deixando que a natureza em Cristo se manifeste. Gálatas capítulo 5, fala sobre o fruto do Espírito, que é a sua nova identidade em Cristo Jesus. É a obra que Cristo faz em você, no momento em que o seu pecado é perdoado. Amém? O que impede você de ter acesso à bênção? Nada mais. O que impede o homem de viver abençoado é o pecado. Nós somos tirados do império das trevas e transportados para o reino que nós temos a redenção dos nossos pecados. Digam glória a Deus. Diga assim comigo, eu tenho acesso a uma vida abençoada. Amém? Agora, meu irmão, preste atenção. Não pense que porque você tem essa identidade, esses direitos, você deve viver como se fosse das trevas. É preciso que você entenda isso. E posso te falar mais. Só vive como se vivesse nas trevas uma pessoa que já recebeu Jesus, aquele que quer deliberadamente viver. Por quê? Porque uma vez que você recebeu Jesus, a sua natureza foi transformada. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Dentro de você existe o poder de Deus, o trabalhar de Deus, para te levar a ser aquilo que Deus te criou para ser, nova criatura em Cristo Jesus.
Então, se isso não está acontecendo, você não está deixando que isso aconteça. E como você não está deixando, às vezes, você ainda, mesmo sendo de Cristo, está fazendo da sua casa, do seu ambiente de vida, um lugar de trevas. E ali revela a sua essência. Amém? Me lembro agora de T.L. Osborne, ele dizia o seguinte: quando eu quero conhecer quem é um pastor, eu não vou na igreja dele, eu vou na casa dele sem avisar. E se eu chego lá e vejo o quintal todo sujo, nos Estados Unidos o quintal são muito cheio de gramas, né? As gramas tudo para aparar. Eu então entendo que aquele pastor é um pastor que não deve ninguém segui-lo, porque se ele não cuida do ambiente que ele vive, que é visível aos olhos de todos, como que ele cuida da vida interior dele? Como que ele cuida da verdadeira pessoa dele? Consegue compreender, pessoal? Por quê? A nossa casa revela quem de fato nós somos. E aqui nós não estamos falando de casa rica e de casa pobre, não é nada disso. Nós estamos falando de coisas espirituais. Amém, pessoal? Bom, para que a sua casa seja luz, você precisa do quê? Pensa um pouquinho. Do que você precisa para que de fato a sua casa seja luz? Vamos ver o que diz lá em João 8:12. João 8:12. Eu mandei todos os versículos separados, tá? Se vocês pegarem fica mais fácil. Olha o que diz aqui. Falando novamente o povo, Jesus diz, repita comigo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Bom, para que a minha casa seja luz, eu preciso ser luz. E o que é luz? Aonde eu chego, tem que sair as trevas. E o que é trevas? É tudo aquilo que faz com que o mundo se distancie de Deus. O que o mundo pratica que o distancie de Deus? Aí eu sei, todo mundo vai falar, o pecado. Também. Mas imagina só você agora comigo, posso falar? Uma pessoa que passa a vida toda dela só ouvindo piada suja, ela vai se aproximar de Deus ou vai estar longe de Deus? Bom, se eu pratico isso, eu estou praticando coisas das trevas. Imagina uma pessoa que fica o tempo todo ou é viciada em pornografia. A pornografia afasta a pessoa de Jesus ou aproxima? Se eu pratico isso, o que eu estou fazendo? Praticando obras das trevas. Qual é o ponto de contato dentro da tua casa que te aproxima do mundo? Tem pessoas que guardam até lembranças da vida que ele tinha no passado. Eu não estou falando de família, não é disso que eu estou falando. Estão me entendendo, pessoal? Ela guarda coisas que quando ela vê, remete ela a um passado de pecado, estou falando. Não estou falando de saudade de ente querido. Está conseguindo compreender a diferença, sim ou não? Então, quando você olha, fala assim, mas o que tem de mais nisso? Só que era o momento em que você vivia as obras das trevas. E toda vez que você olha para aquilo, a sua mente vai ao pecado. A sua mente vai às trevas. Não é um ponto de contato que te remete ao passado? Qual é o ponto de contato que está te ligando às trevas? Qual é a coisa que te faz, que te afasta de Deus? Alô? Vocês me amam ainda? O que você lê que te aproxima de Deus? Coisas espirituais, irmão. Amém, pessoal? Até uma rede social pode te conectar com as trevas. Hoje está muito fácil de se conectar com o mundo das trevas.
Estão aqui comigo? A palavra de Deus diz: não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Não vos comuniqueis. Então às vezes você fica lá, às vezes olhando só a rede social, que está te conectando com as trevas, coisa que está te conectando com o mundo. Então nós precisamos entender o seguinte: se somos de outro reino, nós temos que criar um ambiente de luz na nossa casa. Se você é luz, meu irmão, dentro da sua casa não pode existir essas coisas. Por quê? Porque ali é o seu ambiente, ali é o seu jardim do Éden, ali é onde tem que estar a presença de Deus, ali é onde Deus tem que vir toda tarde falar com você. Sentido figurado, está entendendo o que eu estou dizendo, sim ou não? Dentro da sua casa é esse ambiente, tem que ser esse ambiente. Diga comigo: o meu lar é o meu jardim do Éden. Deus tem que falar comigo lá dentro. Amém, pessoal? Será que Deus consegue ir no seu jardim do Éden para encontrar você? Ou quando Ele vai no seu jardim do Éden, você está escondido atrás do pecado, atrás da árvore que te separa de Deus? Porque a árvore que Adão escondeu não era o pecado, mas era algo que estava se escondendo de Deus. Quantas coisas a gente usa para se esconder de Deus? Quantas coisinhas nós usamos para nos esconder de Deus? O que nos esconde de Deus? É aquilo que rouba o nosso tempo das coisas espirituais, ou de coisas que geram pensamentos perturbadores. A sua mente tem que ser mente saudável. E para você ter uma mente saudável, você tem que exterminar as trevas de dentro da sua casa. Às vezes até um filme que você assiste te conecta com as trevas. Ai, que coisa linda. Está te conectando com bruxaria, com feitiçaria. Está te conectando com as trevas, irmão. Vocês ainda me amam? Eu sei, talvez você nunca parou para pensar nisso, e por isso eu estou aqui com a responsabilidade de falar para você sobre isso. É minha responsabilidade ser luz. É minha responsabilidade trazer luz. Amém, pessoal? Então não aceite. Nós temos que ser luz dentro da nossa casa. Diga comigo: eu serei luz dentro da minha casa. Meu irmão, olha que coisa interessante. Se você for ao dicionário e procurar por palavra trevas, significa, olha o que o dicionário diz. Não é Google não, tá, irmão? Não é Google, estou falando de dicionário, papel. Sabe aquele lá que foi gente que estudou, que colocou? Amém? Amém, pessoal? Trevas sem entendimento espiritual. Às vezes a gente pensa que trevas é só a macumba. O dicionário chama de trevas sem entendimento espiritual. Ou seja, se eu não busco entendimento espiritual, eu sou trevas. É forte ou não é, pessoal? Às vezes a gente fica pensando que trevas é aquele negócio que derrama sangue, tá, que mata gente, que sacrifica a criancinha. Também. Mas tem a treva mais aceitável, que é só não ter entendimento espiritual. Qual o problema nisso? Eu continuo sendo pessoa honesta, continuo pagando as minhas contas, eu continuo não falando mal de ninguém, eu continuo não desejando nada de mal a ninguém, mas sou trevas, porque trevas é não ter entendimento espiritual. É aqui que o diabo pega as pessoas boas. É aqui que Satanás pega. A guerra de Satanás, meu irmão, ele trava de acordo com aquele que ele quer alcançar. E ele sabe que para ele alcançar e destruir as pessoas de bem, as pessoas boas, as pessoas que amam a Deus, como que ele tem que travar essa guerra? Fazendo coisas cruéis, coisas macabras? Não, porque você vai recusar. Mas ele dizendo para você: não precisa não, esse negócio de estudar a Bíblia é para pastor. Você já sabe o básico. É só você entrar no quarto e orar, porque agora os crentes virou assim. Agora todo crente quer ir para o quarto orar. Pergunta se vocês vão. Eu não estou dizendo que ninguém vai. Eu estou dizendo que a maioria que defende esse versículo, pergunta para ele: quantas vezes você vai para o seu quarto orar? Entende, pessoal?
ou defensores de versículos deturpados. Não preciso ler a Bíblia, não preciso a igreja. Para falar com Deus, basta entrar no teu quarto, fechar a porta e falar com Ele que Ele te vê. Pergunta para essa pessoa, quantas vezes você faz isso? Quantas vezes você entra no quarto e ora? Tem gente que quando ele entra no quarto e pega a Bíblia, ele já dorme. Ele não lê, ele nem abre a capa, já deu sono. É assim ou não é? Faça o teste para você ver, meu irmão. Isso não quer dizer que você tem pecado, quer dizer que é assim, é uma guerra espiritual. É algo espiritual. Estão comigo ainda? Então, trevas, segundo o dicionário, é sem entendimento espiritual, preso aos pecados e sob influência maligna. Aí a gente já consegue compreender. Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos 10, 9. Olha o que diz aqui. Leiam comigo, por favor. Vamos lá. Se com a tua boca confessares. Vamos parar por aqui. O versículo está dizendo: se com tua boca confessares. Esse se está dizendo o seguinte: você decide. Se você confessar. Então, decida. Olha para o teu irmão que está do seu lado e diz assim: decida ser luz. Diga, decida ser luz. Amém? E ser luz não é ficar igual crente, eu sou luz. Não, luz extermina as trevas. Se você é luz, você vai exterminar as trevas de dentro da sua casa. Você vai tirar de dentro da sua casa aquilo que te conecta ao pecado. Você vai tirar de dentro da sua casa aquilo que te conecta com o mundo. Amém, pessoal? O mundo, entenda, não é o planeta, o mundo é um sistema. Amém, pessoal? Quando a gente lê mundo na Bíblia, não está falando, eu vou tirar minha televisão. Não, tire aquilo da televisão que te conecta ao mundo. Consegue entender? Mundo é sistema. Sistema é conjunto de ideias, de argumentos. Quando a palavra de Deus fala, não andei de acordo com o mundo, não ande de acordo com o sistema de ideias, de argumento, de ideologia do mundo. Consegue compreender? Então o problema não é a televisão, o problema não é o celular. Consegue compreender? O problema é o que você vê na televisão, o problema é o que você vê no celular. Está conseguindo compreender? Está claro isso? Tire, meu irmão, não aceite. Eu tenho curiosidade, está todo mundo falando. Você não é todo mundo. Você nunca ouviu sua mãe falar isso para você? Quantos aqui a mãe já falou isso para você? Você ia para a escola e fala, mãe, mas ninguém, está todo mundo indo assim. Você não é todo mundo, menino. Então aprende, você já tem que ter aprendido desde cedo. Diga assim, eu não sou todo mundo. Amém? Continuando, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então eu decido ser luz. Eu tenho que confessar, eu tenho que crer com o coração. Digam glória a Deus. Para que a sua casa seja luz, você precisa, olha o que diz em Romanos, capítulo 13, versículo 3. Primeira coisa é escolher ser luz. Agora vou continuar na pergunta. Para que a sua casa seja luz, você precisa, olha o que diz, comportemo-nos com quê? Diga comigo, comportemo-nos com decência. Se você é luz, você extermina trevas. Então exterminar as trevas é tirar a indecência de dentro da sua casa. Amém? Se você é luz, você tem que exterminar trevas. Está fazendo sentido para você? Não é, eu sou luz, mas eu convivo com a indecência, fazer o quê? Porque a gente está, é difícil, né? A gente entende. Não, meu irmão, quem é luz brilha. Extermina as trevas. Tome decisão. Arranque a indecência de dentro da sua casa. Amém?
Dentro da sua casa não tem que ter aqueles funk pornográfico. Eu sou de Jesus, mas música é bom, né? Não, música não, irmão. Tem música e música. Estão me compreendendo, meu irmão? A indecência. Não, é porque eu não sou religioso, porque agora parece que ser santo é ser religioso. Já viram os crentes agora? Não, eu não sou religioso, não. Eu vivo a graça. Estão fazendo da graça uma desgraça, irmão. Graça não é pecado. Graça é ter a condição de viver a palavra. Quem não vive a palavra não está na graça, porque a graça é a capacidade de Deus dentro de nós, é de Jesus em nós. Digam glória a Deus. Diga comigo, comportemo-nos com decência. Olha só, como quem age à luz do dia. Diga assim, show em decência. Amém? Por que eu estou falando de dentro da sua casa? Vou ser redundante, porque a nossa casa é a manifestação da nossa essência. A tua casa é você de verdade. Quando você sai para a rua, você passa lá na porta de saída da sua casa, você pega uma máscarazinha, coloca na cara e vem para cá. Ou vai para a vida. É assim ou não é? Sim ou não? Sim. Mas, quando você está dentro da sua casa, você tira a máscara, você é de verdade. Está chamando a gente de mascarado? Todos nós usamos máscara. Em algum momento. O que não pode é usar máscara da falsidade. É ou não é verdade? Quando você vai para o seu trabalho, você coloca uma mascarazinha. Põe ou não põe? Ou você entra no seu trabalho olhando para o chefe e fala assim, chato. Você faz isso? Então você bota uma máscarazinha de simpática. É ou não é verdade? Diga assim, não tem problema. O que não pode é usar máscaras da falsidade, da perversidade. Amém? Simpático muitas das vezes é engolir sapo. É ou não é verdade? Se você não engole sapo, você é simpático? Amém? Então não é sobre isso que eu estou falando. Mas lá dentro da sua casa, você é de verdade. Alguém pode dizer, mas eu sou de verdade em qualquer lugar. Não, meu irmão, não seja igual você é na sua casa em qualquer lugar. Porque tem gente que em casa anda até sem roupa. Não é verdade? Então seja um pouco mais preservado quando você sai para fora. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia. Olha lá, não leiam. Amém? Se nós somos luz, nós temos que exterminar a indecência, o que mais? As orgias, as bebedeiras, as imoralidades sexuais, a depravação, a desavença e a inveja. Diga assim comigo, eu extermino tudo isso. Amém? Diga assim comigo, eu sou luz. A minha casa é luz. Lá não vai ter desavença. Amém? Porque às vezes, continua aqui, querido, por favor. Porque às vezes você vai dizer o seguinte, na minha casa não tem orgia, na minha casa não tem bebedeiros, não tem imoralidade sexual, mas às vezes é uma desavença, meu irmão. Parece que você não está em casa, parece que você está num ringue. É o dia inteiro, a semana inteira, é o mês inteiro, é o ano inteiro. Só brigas. Diga comigo, eu sou luz. Diga, eu sou luz. É possível fazer isso ou não? É ou não é verdade? Diga assim, é possível fazer isso. Versículo 14, vamos lá. Ao contrário, em vez de ter aquilo lá, diga comigo, revistam-se. Digam, revistam-se do Senhor Jesus. O que é se revestir? Diga, é entrar numa roupa. Amém? Não é isso? É entrar numa capa, entrar numa roupa. Diga assim comigo, a minha máscara é Jesus. A minha roupa é Jesus. Amém? Quando você está dentro dela, isso tem que prevalecer aqui fora. Imagina você se revestindo de Jesus. Digam glória a Deus.
Então, ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer o quê? Amém? Diga assim comigo, somos luz. E eu não vou ficar premeditando como satisfazer o desejo da carne. Bom, para isso você tem que exterminar, irmão, vínculos que te prende ao passado. Para isso você tem que exterminar pontos de contatos. Extermine de dentro da sua casa. Diga comigo assim, é uma ação que eu tenho que ter. Amém? Você acha que vai acontecer só porque você ouviu essa mensagem? Só porque agora você, eu entendi o que é exterminar as trevas, então está fora já. Não, você tem que tomar postura. A hora que você chegar na sua casa e ver ações que são das trevas, eu não aceito mais isso dentro da minha casa. A hora que você chegar na sua casa e ver qualquer coisa que te remete ao passado, extermina aquilo em nome de Jesus Cristo. Amém? Se você é um crente em Jesus Cristo, meu irmão, você tem que exterminar tudo que te remete ao passado. Às vezes você guarda coisa lá, eu ganhei da minha bisavó. É algo que te remete à idolatria. Continue tendo um carinho pela sua bisavó, mas quebre esse ponto de contato com o pecado. Consegue compreender? Tem gente que ainda mantém dentro da sua casa coisas que te remete à bruxaria, à feitiçaria, à idolatria. Mas ele é luz. Nós temos que fazer da nossa casa luz de fato. Se coloque de pé em nome de Jesus.